Olá, turma! Hoje nós vamos falar um pouco sobre os impactos da interdisciplinaridade na comunidade escolar. Quando a gente fala de comunidade escolar, a gente está falando dos atores que estão envolvidos com a escola diretamente, funcionários de todas as áreas da escola e também daqueles que participam indiretamente da vida escolar, como pais de alunos, as pessoas que moram no entorno da escola e etc. Por comunidade escolar, a gente vai considerar não somente o ambiente que está entre os muros da escola, mas também o ambiente que está fora dos muros da escola, já que as atividades interdisciplinares podem estar relacionadas com ações para melhorias da comunidade, da rua, do bairro, onde a escola está inserida. Não necessariamente ações somente dentro da escola. Nós vimos no infográfico que foi juntado ao material de apoio que a interdisciplinaridade deve ser uma ação sistematizada, isso quer dizer planejada, que ela deve envolver os atores, seja coordenação, sejam professores e alunos, de modo sistematizado, planejado. Isso quer dizer que não há possibilidade das coisas serem feitas na hora, de ter uma ideia ali na hora, das aulas não serem planejadas, de não haver um plano prévio de como o projeto interdisciplinar vai ocorrer, desses projetos não estarem previstos no currículo escolar, enfim. Além dessa sistematização, a gente viu que a interdisciplinaridade precisa ter um impacto na comunidade escolar. E esse impacto, quando a gente usa esse termo impacto, a gente sempre espera uma grande coisa, né? A gente sempre espera algo que vá mudar a vida da escola, dos alunos, que vá mudar as características da escola, e isso é uma ideia que a gente tem, mas que não precisa ser necessariamente assim. Pode ser uma ação simples que envolva vários professores de áreas diversas, em que os conhecimentos se comuniquem, em que as várias áreas de saber não fiquem fragmentadas, as disciplinas não sejam orientadas de modo individual, entra professor, sai professor, a aula começa e termina e os assuntos não conversam entre si, ou uma mesma disciplina é apresentada sem nenhuma contextualização, quer dizer, sem nenhuma relação entre os fatos ocorridos e o que ocorre atualmente, entre como que as coisas ocorreram na época em que ocorreram e os impactos disso nos dias atuais, enfim. E isso é algo que pode ser estudado em qualquer disciplina, né? História, biologia, ciências, geografia, enfim. Quando a gente pensa, né, nas mudanças climáticas, quando a gente pensa na mudança das paisagens, quando a gente pensa nas descobertas científicas, quando a gente pensa nas mudanças sociais, nos avanços sociais, tudo isso ocorreu em dado momento por conta de vários eventos econômicos, políticos, sociais da época, e todos esses fatos têm interação e influência no modo como vivemos hoje, e as coisas que fazemos hoje têm uma influência no futuro. Isso é o que a gente chama de contextualização, né? Fazer essa relação entre todos os fatos e
tentar fazer com que os nossos alunos compreendam que nenhuma de suas ações, nenhum de seus comportamentos e nenhum de seus saberes é algo que não tem consequência ou finalidade ou impacto atual ou futuro, né? Quando a gente fala disso, por exemplo, numa aula de história, né? A gente pode conversar sobre os avanços, por exemplo, dos direitos da mulher, né? E conversar com os nossos alunos sobre os impactos que um ato de violência contra a mulher tem hoje. Há pouco tempo atrás, a violência contra a mulher, a violência doméstica, a violência contra idosos, a violência contra crianças, a violência contra homossexuais, transexuais, eram fatos que não tinham nenhum tipo de repercussão. Atualmente, todos esses fatos podem ter grandes repercussões, inclusive na esfera jurídica, inclusive são fatos criminalizados. É importante que os alunos percebam a evolução da sociedade, como isso aconteceu, por que isso aconteceu e como que um ato isolado que ele tem na vida dele hoje pode ter uma repercussão na sua vida e como tudo que se faz, tudo que se fala, tudo que o modo como agimos e como pensamos tem interações com a nossa vida atual e futura. A interdisciplinaridade é mais ou menos isso, né? É esse pensamento integral, esse pensamento global sobre todas as coisas. E isso já é um impacto na comunidade escolar. Fazer com que os nossos alunos percebam que suas ações têm impactos. Segundo, um exemplo mais prático e talvez um exemplo mais voltado para o dia a dia escolar, é o exemplo que a gente viu no link que foi enviado para leitura do professor que adotou podcasts. Ele trabalha numa área rural, numa área com muitas comunidades quilombolas, onde os alunos têm pouco acesso à internet, mas ele percebeu que os alunos têm acesso a celular, ele percebeu que 4G ali funciona bem, que os alunos tinham como receber, pelo menos acessar os materiais, e o podcast, por exemplo, é um material que o aluno pode baixar e ouvir offline, ele pode ouvir sem internet, ele pode ouvir quantas vezes ele quiser. E o impacto que isso teve, porque o professor começou a fazer conversas com outros professores, né? Então, o professor de geografia chamava para o bate-papo da discussão dos temas de geografia professores de outras disciplinas, né? E ele mostrava para os alunos como que as questões geográficas estão relacionadas à matemática, ao português, à história, enfim. Isso é um exemplo de trabalho interdisciplinar, um trabalho feito por várias mãos, um trabalho integrado entre professores de várias disciplinas, que vai ter um impacto na vida da comunidade escolar. Que impacto foi? Um acesso mais fácil dos alunos ao material escolar. Então, isso também é um dos objetivos da interdisciplinaridade, que esses projetos interdisciplinares, que esses projetos que visam desfragmentar o saber, que esses projetos que visam essa formação integral, global dos nossos alunos, esses projetos visam um alcance maior e esses projetos visam, inclusive, facilitar a vida do aluno, o pensamento do aluno e, como nós vimos, a tecnologia, no caso podcast,
é uma das ferramentas que podem ser usadas para que esse projeto ocorra. Um bate-papo entre professores que é gravado, professores de várias áreas, discutindo uma temática e cada um trazendo a contribuição de sua área para que o aluno ouvindo vários professores juntos, conversando naturalmente sobre uma temática, eles percebam que o conhecimento não é fragmentado, que o conhecimento foi dividido em áreas, em especializações, porque fica mais fácil de se estudar assim e porque existe realmente pessoas com inclinações maiores para uma área ou para outra, mas que essas inclinações não impedem e nunca deveriam ser empecilho para que um engenheiro escrevesse bem, para que um linguista calculasse bem. Esse foi um dos erros da nossa formação, né? Ah, eu nunca vou usar isso, eu não preciso disso, na minha área eu não preciso saber disso, então não vou estudar isso. Esse foi um grande erro da nossa formação, que atualmente a pedagogia visa consertar, se é que a gente pode usar esse termo. Obrigada, turma. Até a próxima.